Graça e paz, irmãos. Um bom culto. Estou feliz de estar aqui novamente com os irmãos. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o primeiro versículo. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nas próximas vezes que eu estiver aqui na tarde e na noite da fé, nós estaremos estudando esse livro de uma forma expositiva e aprendendo com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade, da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O versículo ele começa falando assim, no tempo em que Israel era governado por juízes. Nós vamos aprender hoje muito sobre essa questão do tempo, né? Eles viviam um tempo ali e muitas coisas aconteceram nesse tempo. Mas antes vamos entender um pouco sobre o livro de Ruth, né? O livro de Ruth ele é uma linda história de amizade e amor. É uma perfeita história de amor, como alguns teólogos assim colocam, né? A autoria do livro de Ruth é atribuída por muitos estudiosos ao profeta Samuel. E esse tempo onde o livro de Ruth foi escrito, ele foi escrito no período dos juízes. Qual que é o período dos juízes, né? O pessoal ali foi governado por Moisés, o grande líder de Israel. Depois Josué foi seu sucessor. E Josué ele não deixou sucessão para liderar o povo. E por um longo período, sem líderes, então começaram a se levantar os juízes. Entre eles tinha a profetisa Débora, Sansão, Gideão, entre muitos outros. Então, esse livro, de 4 capítulos, tem um total de apenas 85 versículos. Mas são 85 versículos que são inesgotáveis as formas que nós podemos aplicá-los em nossas vidas. Porque ele tem muita vastidão daquilo que podemos refletir e aprender do que o Senhor deixou registrado ali. E é um livro que começa falando de uma fome, acontece diversas situações ruins, mas existe uma reviravolta e o jogo muda, né? Já assistiu aquele filme ou alguma situação, aqueles filmes de Hollywood, né? Uma comédia romântica, por exemplo. As pessoas começam passando por dificuldades, o casamento quase acabando, mas no final tudo dá certo. É praticamente o que acontece com o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele fala a história de um drama familiar. Um drama familiar de um pessoal que passou por crise financeira. E muitas vezes, nos dias contemporâneos, algumas pessoas enfrentam essas crises financeiras. Eles enfrentaram a necessidade de sair do seu país, de sair da sua região. E muitas vezes algumas pessoas precisam se lançar em alguns desafios. Também nos dias atuais, precisam ir para uma nova cidade, procurar uma nova igreja. E eu lido muito com isso aqui com a nossa juventude, porque às vezes chega ali 17, 18 anos, a pessoa precisa ir para outra cidade, fazer a sua faculdade, concluir os seus estudos. E é um desafio sempre você sair de um lugar e se estabelecer em outro. Tem que construir novas amizades, um novo relacionamento na igreja e começar tudo de novo. Esse drama familiar que a história de Ruth nos conta, mostra que eles enfrentaram doenças, e devido a essas doenças, a morte, e mortes sucessivas. E Noemi, que é a personagem, uma das personagens deste livro, o personagem central deste livro não é Ruth, é Deus e a sua providência. Mas Noemi, junto com Ruth, é uma das principais personagens deste livro. Ela se encontrava viúva, um drama familiar, muitas vezes a pessoa perde todos ao seu redor. Aqueles que antes lhe davam segurança, hoje não estão mais ali. Enfrentaram a pobreza, o drama familiar da pobreza. E eu acho que o pior drama que uma pessoa pode enfrentar, que é a amargura contra Deus. Noemi ficou tão frustrada, tão amarga, que ela começou a pensar diferente daquilo que Deus era. Então ela enfrentou uma amargura contra o Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse livro fala de fé
e esperança. Fala da força da amizade, fala da beleza da providência divina, fala da recompensa da virtude, ou seja, de você fazer o que é certo e perseverar naquilo que é correto. Mas lembre-se, esse texto que nós lemos, o versículo 1, ele começa assim: no tempo em que Israel era governado por juízes. E neste tempo nós vamos pensar algumas situações que envolvem o nosso tempo. Tanto cronológico, ou seja, o tempo que está passando, a idade, o tempo que nós podemos medir pelo relógio, né? Quanto o tempo em que vivemos, por exemplo, o tempo de mudança, por exemplo, o tempo de refletir, o tempo de aprender, o tempo de semear, o tempo de colher, como está em Eclesiastes. E o primeiro tempo que nós vemos ali, é que nós vemos que eles enfrentavam um tempo de uma grande estabilidade econômica, moral e espiritual. Num tempo de estabilidade econômica, a nossa moralidade e a nossa espiritualidade é colocada em xeque, né? Porque quando está tudo, às vezes, muito abundante, a pessoa, às vezes, consegue ser fiel. Mas quando ela é provada economicamente, a gente vê se realmente ela possui raízes. E o povo de Israel vivia uma gangorra espiritual. Ora buscavam a Deus, ora não buscavam. Ora buscavam, ora não buscavam. E quando buscavam, muitas vezes, não era por causa do Deus, mas era por causa da bênção que Deus dava. Eles não queriam o Deus abençoador, eles queriam apenas as bênçãos desse Deus. E ali existia uma cultura, né? Eles viviam uma crise financeira tão grande, e eles estavam cercados pelos cananeus, muitos cananeus habitavam ali, e na cultura dos cananeus, a fertilidade, que é o que abastecia a economia da época, por causa da agricultura, a prosperidade dependia da fertilidade da terra. Os cananeus acreditavam que para que a terra fosse fértil e próspera, eles tinham que cultuar o deus Baal. E esse culto era um culto muito promíscuo. Era situações de depravação sexual terríveis. Terríveis, terríveis. E hoje, muitas pessoas enfrentam uma instabilidade econômica e talvez não cultuam Baal dessa forma, com um culto de depravação sexual, só que camuflaram o deus Baal com a teologia da prosperidade, uma teologia coach. Por exemplo, né, quando Satanás foi tentar Jesus, falou assim: olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: nem só de pão viverá um homem. Hoje as pessoas, por causa do desejo e a ganância, falam assim: não, transforma essas pedras em pães. A pessoa fala: realmente, eu não posso viver na escassez, não aceita isso sobre a sua vida, transforma as pedras em pães. E elas vão lá e tentam transformar. Então, camuflaram o deus Baal hoje com outros nomes. Teologia da prosperidade, teologia coach, que é a nova teologia da prosperidade. Então, o tempo de estabilidade econômica pode afetar a moralidade e, consequentemente, a espiritualidade. Se nós não formos firmes, estivermos firmados naquilo que acreditamos, então precisamos avaliar, quando estivermos em instabilidade, aonde está a nossa fé. Existia também ali um tempo onde a fome castigou duramente a cidade de Belém. Se você parar e for analisar Belém, Belém significa casa do pão. Casa do pão, faltou pão na casa do pão. A despensa da casa do pão estava vazia, os seus celeiros estavam vazios. Aonde havia abundância, agora não existe mais. E muitas vezes, no decorrer da vida, algumas pessoas estão em um tempo da sua vida que os seus celeiros, as suas despensas, as suas contas bancárias não estão tão gordas quanto foram um dia. É um tempo de escassez. E a escassez do povo nesse período aqui tem um motivo: a desobediência a Deus. A desobediência levaram eles a ter esse juízo. Então a terra se tornou infértil, ela não dava colheitas fartas, e aquilo que produzia ainda, os moradores da região, outros povos, eles vinham e saqueavam, roubavam, mas por causa da desobediência do povo. Então era um tempo em que a fome castigou duramente a casa do pão. Às vezes havia fartura, e a fartura se foi. Havia abundância, e a abundância se foi. E como é difícil, às vezes, a pessoa que é acostumada com um ritmo, ter que se adaptar a outro.
Existia um tempo também, ali era um tempo, em que a fuga pareceu o único recurso para a crise. Porque eles saíram da região de Judá, ali de Belém de Judá. Eles saíram daquela região e foram para Moabe, uma terra pagã, uma terra que não era o público que Deus desejava que eles se relacionassem. Porque por causa desse tempo que eles moraram ali, eles tiveram um sincretismo religioso, ou seja, começaram a juntar aquilo que eles acreditavam com o que os moabitas acreditavam e prostituíram a sua fé. Então, a fuga parecia o único recurso para a crise. E muitas vezes, as pessoas, diante de uma crise no casamento, uma crise na empresa, uma crise familiar, uma crise com os filhos, ela prefere fugir. O divórcio tem sido uma porta de saída para muitas pessoas. Ao invés de enfrentar a crise, elas preferem fugir. Mas lembre-se, o fugir da crise não te livra do problema. Eles fugiram da crise da fome, continuaram com fome em Moabe e encontraram doença, morte, viuvez, tragédias ainda maiores. Eles acreditavam que aquela crise era irremediável. E a fuga os levou a novos problemas. Os antigos se mantiveram e eles pegaram apenas novos problemas. Era um tempo também em que as crises se agigantaram. Já passou por esse momento? Você está passando uma dificuldade muito grande? Uma dificuldade que parece que vai arrebentar com a sua alma, com o seu coração, com a sua família. E quando você acha que vai respirar um tempo de alívio, vem outra. E aí quando você acha que vai melhorar as coisas, vem outra. E a dificuldade e as crises vão se agigantando. Por exemplo, eles estavam com crise financeira e passando fome. Fugiram. O que encontraram? Enfermidades. E aí foram morrendo as pessoas da família. Mortes e mais mortes na família. E a consequência de mortes foi que sobrou uma viúva. E para essa viúva, as cortinas da esperança se fecharam. Ela parou de sonhar. Tanto que ela falou, vai embora, gente, eu já sou velha, eu sou amarga. Vai embora, minhas filhas. Se você ler esse livro, você vai ver a história fascinante que ela nos conta ali. Então ela perdeu os sonhos também. Então as crises foram se agigantando tanto que ela parou de sonhar, parou de vislumbrar um futuro. Mas também, irmãos, existe um tempo em que nós precisamos aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus, com a ótica divina. Precisamos colocar os óculos do Espírito Santo, uma linguagem. Precisamos olhar a partir da forma que Deus olha. Então, existia também um tempo de nós aprendermos a olhar para a vida com os olhos de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda dificuldade pode nos forjar e nos fortalecer. E a primeira coisa que nós aprendemos, ou seja, um primeiro princípio que nós aprendemos a olhar da maneira que Deus olha, é que os propósitos de Deus são maiores do que as nossas lutas, são maiores do que as lutas humanas, que as dificuldades. Por exemplo, Noemi, ela não vislumbrava um futuro, ela se enxergava amarga, e o que ela via era apenas dificuldades, atrás de dificuldades. Enquanto Deus escrevia uma linda história de redenção para eles. Também nós precisamos olhar pela ótica divina e aprender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de comportamentos. Ruth, que leva o nome do livro que nós estamos estudando, ela era uma moabita. Era uma mulher moabita, ou seja, de um povo que não era o povo de Deus, não eram dos judeus ali, o povo de Israel. E Deus, por causa da entrega, do compromisso de Ruth, Ele a abençoou. O seu Deus será o meu Deus, ela fala em certo momento para Noemi. E Deus não faz então acepção de pessoas, Ele faz acepção de comportamentos. Precisamos entender isso. Às vezes tem gente que fala, não, parece que Deus tem uns filhos preferidos. Deus ama todos de forma igual. O que Ele faz acepção é dos comportamentos. E dentro dos comportamentos, vem a bênção ou a maldição. Quando nós olhamos pela ótica de Deus, nós vemos que o poder do amor é mais forte que os duros golpes da vida. Se nós olharmos a história de Noemi, que foi uma senhora de idade, já velha, que ficou viúva, sem esperança,
O amor de Ruth para com ela abasteceu o seu coração e ela rumou para um novo futuro. Mas ainda maior é o amor de Deus para com Ruth e Noemi. Então, o poder do amor é mais forte do que os duros golpes da vida. E nesse momento nós precisamos olhar para as nossas famílias, para aqueles que nos cercam e ver se nós estamos regando os nossos relacionamentos ao amor. E vemos também aqui, quando olhamos pela ótica de Deus, que a amizade é o fundamento sobre o qual os relacionamentos precisam ser edificados. Por exemplo, tem amizades que elas enfraquecem por qualquer luta. E tem umas que é pior ainda, elas se enfraquecem por causa da prosperidade de outro. Uma verdadeira amizade não se enfraquece por causa da prosperidade e não acaba por causa das dificuldades. A amizade deve ser o fundamento sobre o qual os relacionamentos precisam ser edificados. Ou é terrível quando a gente vê algumas situações que parece que a pessoa só se relaciona por interesse. Ela só chama a pessoa se ela precisar de algo, ela só cumprimenta se ela precisar de algo, ela só manda mensagem se precisar de algo. E ela se relaciona apenas por interesse, não pelo desejo de estar com aquela pessoa. Se nós olharmos pela ótica de Deus, vamos enxergar que a generosidade e a conduta irrepreensível sempre serão recompensados. Irmãos, se vocês continuarem lendo o livro de Ruth, vocês vão ver que a conduta irrepreensível de Ruth foi recompensada. Então, quando nós somos fiéis aos nossos relacionamentos, somos fiéis aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, somos fiéis ao nosso trabalho, somos fiéis nas nossas finanças, nos nossos dízimos e ofertas, Deus vai recompensar aquilo que estamos fazendo. E em último lugar, quando olhamos pela ótica de Deus e as nossas forças se acabam, Deus ele nos dá força, Ele nos aponta um caminho e nos aponta um remidor. A história de Ruth continua. Eles perderam tudo e lá na frente eles olham e falam assim: Boaz é um resgatador. E aí entra toda uma cultura que a pessoa podia resgatar aquela família e manter a linhagem dela, né? Mas sempre que as nossas forças se acabam, Deus nos mostra um caminho de esperança. E esse caminho se chama Jesus Cristo. É o caminho que nós devemos trilhar. É o caminho que nós devemos buscar. É a pessoa que nós devemos nos relacionar. É a pessoa que deve ser o nosso Senhor, mas também o nosso amigo. É a pessoa que desejamos ter por perto. É a pessoa que conversamos enquanto lemos as Escrituras. Então, que nós possamos olhar a partir de hoje a vida pela ótica de Deus e guardar tudo isso que ela nos ensina. Irmãos, isso foi um tempo de nós meditarmos aqui no versículo 1 apenas. Nas próximas vezes vamos estudar os demais versículos. Mas o livro de Ruth ele tem 4 capítulos, você lê ele em menos de 15 minutos. E eu te desafio a ler o livro de Ruth 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e deixar Deus falar com você através dessas leituras. Que Deus nos dê graça para entendermos cada um desses tempos, que Deus nos dê graça para vivermos uma vida com a ótica de Deus, olharmos pela ótica de Deus, e que Deus nos dê graça para confiarmos e buscarmos o Senhor Jesus cada vez mais. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, por a tua palavra. Pai, estudamos um versículo, mas o Senhor falou coisas poderosas aos nossos corações. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a guardar a tua palavra, que nós possamos a partir de hoje olhar a vida pela ótica do Senhor e enxergar as oportunidades em cada tempo, Pai. Entender que crises, dificuldades vêm, mas não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos forjar, Pai. Abençoa o teu povo no nome de Jesus, Pai, que eles possam ser prósperos e abundantes durante a semana para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, seu coração, a sua semana, em nome de Jesus.